Em 1964, a empresa de brinquedos Hasbro lançou uma série de bonecos chamados G.I. Joe, que era uma linha que representava os soldados americanos da época. Os bonecos foram um grande sucesso, trazendo um novo conceito conhecido como Action Figure, ou traduzindo, figura de ação. Sim, a linha G.I. Joe trouxe os primeiros Action Figures no mercado. G.I. Joe não ficou só nos Estados Unidos, mas sim foi lançado em outros países com nomes diferentes e até mesmo origens diferentes. Por exemplo, G.I. Joe no Brasil era chamado de Falcon, Comandos em Ação, que, sendo sincero, eu acho esse nome bem mais legal que G.I. Joe, mesmo sendo muito grande. E no Reino Unido, o nome era Action Man. E diferente da versão original, que era voltada a soldados, armas e guerra em si, o Action Man ia para o lado mais aventureiro e até esportista. Isso também porque o tema militar não vendia muito bem no Reino Unido, talvez por conta da Segunda Grande Guerra. Porém, nos anos 70, G.I. Joe começou a ter uma queda por conta da Guerra do Vietnã. As pessoas começaram a repudiar o militarismo, fazendo a Hasbro ter que fazer várias mudanças nos bonecos, saindo de soldados armados para aventureiros. Algo bem parecido com a versão do Reino Unido. E com isso, os G.I. Joe voltaram a vender como antes. E como a Hasbro estava ganhando muito dinheiro por conta dos bonecos, as outras empresas de brinquedo também queriam uma fatia desse sucesso. E uma delas era a Mattel, que criou o Big Jim, que era tipo um G.I. Joe com algumas mudanças. Big Jim não era só um mero aventureiro, mas também um esportista que participava de competições, que também continha uma vida dupla, sendo um agente secreto que lutava contra terroristas. Uma história bem parecida com a de um outro boneco, não é? E como G.I. Joe, Big Jim vendeu outras partes do mundo com várias mudanças. Na Europa seu nome era Mark Strong e na América Latina era Kid Acero. Tanto que essas versões tinham até algumas exclusividades, como Kid Acero, que tinha alguns bonecos que eram exclusivos só aqui na América Latina, em específico no mercado mexicano. Bom, com o passar dos anos, Big Jim deu uma grande enfraquecida e morreu de vez, junto com todas suas outras versões. Diferente dos G.I. Joes, que nos anos 80 tinham se reinventado para uma nova geração. E suas outras versões, como Action Man, tinham se tornado algo próprio. Tanto que nos anos 90 ele tinha ganhado um seriado, que contava uma história sobre um agente secreto que lutava contra um grupo de terroristas. E sim, uma trama que é bem parecida com a do Big Jim. E a Mattel, vendo isso, teve uma brilhante ideia de fazer algo semelhante. Só que em vez de trazer o Big Jim de volta, eles decidiram fazer diferente. Criar uma nova linha de brinquedos parecida com a do Big Jim para um novo público. E para promover esse novo boneco, eles fizeram um desenho. Só que em vez de fazer igual ao seu rival, que era 2D, a Mattel contratou a empresa de computação gráfica Nerd Digital Entertainment para fazer o desenho completamente em 3D. E assim, meus amigos, no dia 25 de fevereiro de 2000, era lançada a série Max Steel. Max Steel. A série Max Steel conta a história de Josh McGrath, um jovem de 19 anos que é competidor em vários esportes e filho adotivo de Jefferson Smith, dono da empresa de base e esportes radicais N-Tech, que na verdade é uma organização secreta. E numa visita na empresa do pai, uma organização terrorista conhecida como Dredd invadiu o lugar onde Josh estava. E o líder dessa invasão, chamado Psycho, tenta atacá-lo, que acaba acertando um tanque de nanomáquinas que cai em cima do Josh, entrando no seu corpo, sugando sua energia, o deixando gravemente fraco. Então, para salvá-lo, Jefferson concorda em colocar o garoto numa operação para gerar energia nas nanomáquinas do seu corpo, que além de salvar sua vida, também lhe dá superpoderes. E ele usa seus poderes para lutar contra os terroristas da organização Dredd e salvar o mundo. Mas para tornar nisso em segurança, Josh muda sua aparência e seu nome, saindo de um jovem loiro chamado Josh McGrath para um homem forte, cabelos castanhos, chamado Max Steel. A série teve 3 temporadas com um total de 35 episódios. E mesmo que ela tenha envelhecido meio mal, por conta do 3D ultrapassado, ela é bem legalzinha de se assistir. Porém, com o fechamento dela, Max Steel parou de vender boneco, pois a série não fazia muito sucesso. Bem, só nos Estados Unidos, pois aqui na América Latina, o resultado era outro. Os bonecos do Max foram um grande sucesso no Brasil e nos outros países latinos. E por isso que a Mattel continuou fazendo mais bonecos. E em vez de fazer mais episódios da série, eles decidiram continuar a história do Josh com filmes feitos para DVD. Sendo o primeiro deles, o filme Max Steel, Perigo de Extinção, lançado em 2004. E é aqui que nós chegamos, na minha visão, o grande auge da franquia. Max Steel, Perigo de Extinção. Esse filme é muito legal,
com uma história bem bacana, além de encerrar o arco do maior rival do Max, com a morte do Psycho, e também trazendo outros vilões como Biocon, que também morreu. E um pouquinho dos futuros vilões, como o grande Elementor, que volta na sequência, Max Steel, Domínio dos Elementos. Que é um filme legal como o primeiro, ou até melhor, principalmente trazendo o Elementor, que eu acho que foi um dos bonecos que mais vendeu da linha. Tanto que ele volta no terceiro filme, só que agora separado em 4 Elementor, para fazer a criança que está vendo o filme insistir pro pai comprar o elemento de fogo, o de água, o de ar, ou até mesmo o de metal. E pô, até eu iria querer o elemento de metal. Olha só esse visual! Mas a maioria dos filmes clássicos do Max Steel eram assim. Aparece um vilão novo ou reaparece um vilão passado com o objetivo de infectar ou destruir o mundo. O Max precisa ficar mais forte para impedi-lo, ganhando vários poderes, trajes e apetrechos para destruir esse vilão. E obviamente, vender brinquedo. E o mais importante de todos, colocar o elemento em alguma parte da trama. E sabe por quê? Ora, meu amigo, pra vender boneco. E essa fórmula seguiu por mais de 9 filmes, trazendo vários vilões icônicos como Toxin e X-Troya, e novos aliados, sendo eles Cytron e Comandante Pharaohs. O último filme da saga foi Max Steel, Aliança Monstruosa, que fechou ela lá em 2012, com o Max indo de helicóptero em direção ao pôr do sol. E bom, a franquia podia ter terminado aí, porém a Mattel tinha outros planos para Max, sendo um deles que era tentar popularizar o Max Steel nos Estados Unidos. Mas para isso, eles teriam que fazer uma nova roupagem para o personagem. E foi isso que eles fizeram, e em 25 de março de 2013 era lançado Max Steel, que tem muitas diferenças comparado à série clássica, não só no protagonista, mas também em toda a sua mitologia. A história conta sobre um garoto de 16 anos chamado Max McGrath, que após se mudar para a cidade de Copper Canyon com sua mãe, precisa se acostumar à sua nova vida naquele lugar e também começar uma nova vida escolar. Porém, ele começa a gerar uma energia incontrolável e acaba recebendo a ajuda da Antec, que é comandada pelo seu tio Pharaohs. Então ele é levado para uma câmara para tentar sugar essa energia, que é conhecida como energia turbo. Só que isso acaba reativando um Ultralink, um alienígena chamado Steel, e ajuda o Max com o problema da energia se fundindo com ele, recebendo um visual totalmente diferente. E após essa fusão, Steel explica sobre os modos turbo, que além de mudar sua armadura, dará a ele super força, velocidade e até mesmo poder de voar. Então Max usa seus poderes para lutar contra bandidos, monstros alienígenas e pessoas com fome de poder. Tipo um super-herói. Nós somos Max Steel. Já dá pra ver que essa série tem muitas diferenças do desenho original, sendo de um agente secreto para algo mais super-heróico. E até na animação, que antes era um 3D mais realista, foi para um 3D mais cartoon cel shading. E eu acho essa série bem ok, em vez de horrível como muitas pessoas acham. Algumas mudanças eu até gosto, como o visual do Max meio tokusatsu, a adição do Steel e até o enredo voltado aos Ultralinks e o passado do pai do Max. Porém, eu ainda prefiro o Max classicão agente secreto. Sei lá, quando você fala de Max Steel, eu lembro do Max verde bolado. E também o Max verde era muito irado. Max Steel de 2013 teve 2 temporadas com um total de 52 episódios. E após o final da série, ela teve vários filmes 3D para continuar a história. E os últimos deles o Max até recebe a cor verde de volta. Obviamente por conta da pouca venda de bonecos que ele deveria estar tendo. E bom, eu sou o Botcrap e hoje falarei do filme que tenha matado e enterrado a franquia, que é Max Steel, o filme de 2016. Então pega seu bracelete Biolink, ou se preferir seu Ultralink, e bora pro vídeo. Max Steel, o filme. A nossa história começa com um garoto que está em cima do telhado da sua casa, chamado Max McGrath, que tinha acabado de se mudar com a sua mãe. E bem, eles acabaram de se mudar pela 8ª vez seguida, mas a sua mãe diz que essa vai ser a última vez. E enquanto ele estava ajeitando as coisas da mudança, ele começa a manifestar coisas estranhas acontecendo com ele, como a sua mão está fazendo um filtro do Instagram na televisão. Muito bizarro, mas ele meio que ignora. No dia seguinte, Max vai começar sua nova vida escolar, e no meio do caminho, ele acaba sendo atropelado e quebrando sua bicicleta. Max fica desacordado por alguns segundos, e a única coisa que ele vê quando acorda é uma garota, a responsável que deixou ele naquela situação. Mas depois disso ele chega na escola, atrasado para sua primeira aula e levando um sermãozinho do professor, até que ele descobre que Max era filho de Jim McGrath,
E o pai do Max é uma pessoa bem conhecida naquele lugar. Não só pelos professores, mas tendo também notícias emolduradas em parte da escola. E depois das aulas, a garota que o atropelou antes, chamada Sofia, o convida para sua casa para consertar a bicicleta. Uma ótima atitude da parte dela. E que se fosse eu naquela situação, ou eu pediria desculpas e diria que não tinha dinheiro para pagar o conserto, ou eu mataria a pessoa jogando seu corpo no mar, junto com a bicicleta e sem deixar nenhum rastro. Que foi? É apenas uma suposição, eu acho. E depois de consertar a bicicleta, Max volta para sua casa onde conhece Miles, que é um velho amigo do seu pai que trabalhava com ele no passado. Agora, após o acidente que ocorreu com seu amigo, comanda a Antech. Meio suspeito, não acham? Enquanto estava tendo jantar na casa do Max, outra coisa estava ocorrendo nos laboratórios da Antech. Uma criatura robótica estava sendo reativada por sua própria vontade, fazendo os cientistas chamarem a emergência, que não ajuda em nada, pois o robozinho acaba fugindo. E voltando para o Max, que estava muito curioso sobre o que aconteceu com seu pai naquele acidente, começa a ter problemas de novo com seu corpo, agora emitindo energia pelas mãos. E em vez dele falar com a mãe dele sobre isso, ele decide descobrir por conta própria. Na escola, Max estava dizendo sobre essa incrível descoberta por algum motivo. E a Sophie, a garota que atropelou o Max, aparece e o convida para o encontro. E Max, que não é burro nem nada, aceita. Porém, no meio do encontro, seus problemas acabam piorando, fazendo Max perder o controle de seu corpo, tendo que sair da lanchonete e fugir para a floresta. Porém, algo estava observando, e esse algo o ajuda, trazendo Max de volta para casa em segurança. Quando Max acorda no seu quarto, ele nota que algo estranho aconteceu com ele, como uma marca gigante bizarra aparecendo no seu peito e um alienígena no seu banheiro. E esse bicho robótico é o Steel, que faz o Max se assustar quando ele aparece. E sim, esse robozinho é aquela mesma criatura que fugiu nos laboratórios da Antech. Steel tenta acalmá-lo e explicar quem ele é. O problema é que ele não se lembra, e só sabe que alguém o chamava assim. E explica que sugou a energia descontrolada do Max. E agora, os dois estão meio que ligados para sempre. Pois se o Steel não receber a carga de energia, ele morre. E se o Max não transferir essa energia para o Steel, ele sobrecarrega e explode. Enquanto eles conversavam sobre isso, os agentes da Antech aparecem para capturar o Steel. Então Max o pega e tenta despistar os agentes. E no meio da perseguição, o Steel começa a ter lembranças sobre seu passado. E por eles estarem conectados, Max também vê essas visões, descobrindo sobre os Ultralinks e querendo saber mais. Então Max decide invadir uma base abandonada da Antech para tentar reativar aquela mesma lembrança. Mas ele descobre muito mais que isso, tendo super velocidade, super força e um monte de outras habilidades. Daí começa uma cena dele fazendo parkour, cambalhota, socar a parede, fazer várias coreografias de luta, como se fosse um treinamento. Ah, e se equilibrar em lugares altos e perigosos. Uma ideia idiota que faz ele cair do último andar da base. Por sorte, o Steel estava lá e se funde com ele, se tornando algo totalmente novo. Bem, apenas por alguns segundos, já que eles se separam, reativando uma outra lembrança do Steel. Só que dessa vez, o pai do Max estava lá, e falando sobre os Ultralinks. Então, para descobrir mais sobre seu pai, Max vai até Miles, que é aquele cara do jantar do começo do filme. E no caminho, aparece os agentes da Antech e a Sofia. Daí Max e Steel decidem se separar, com o Steel atrapalhando um dos carros da Antech e Max pegando carona com a Sofia até Miles. Que chegando lá, Max joga na lata querendo saber o que aconteceu com seu pai naquele dia. O Miles diz que quando chegou lá, já estava tudo destruído, e que seu pai mexeu com coisas que foram fora do limite. Só que enquanto ele falava, Max estava tendo problemas de novo com as lembranças de seu pai, e acaba saindo das instalações da Antech. Fora de lá, ele acaba sendo perseguido por um tornado, o mesmo tornado que tirou a vida de seu pai, e descobrindo que isso era um Ultralink, ou melhor, um Elementor. Max corre, se esconde, mas Elementor era muito forte. Por sorte, Steel chega para salvá-lo, se fundindo com ele de novo. Porém, tinha um probleminha. Max e Steel não sabiam trabalhar juntos, literalmente, e acabam levando um porradão da criatura e são sugados para dentro do tornado. Só que eles se fundem de novo e faz o elemento se tornar um mero Ultralink. Então Max atira desativando ele e acaba descobrindo que Steel é na verdade um Ultralink. E reativa mais uma memória do passado de seu pai, que faz Max pensar que Steel o matou, levando eles a uma discussão que termina na separação deles. Max sai correndo de volta para casa, só que ela estava infestada de agentes da Antech, que o avistam
e Max tem que fugir de novo. Mas agora, ele vai para casa da Sophie e pede para ela um celular, o carro dela e luvas de borracha, prometendo que iria contar toda a verdade para ela. A Sophie aceita e Max já pega o carro e liga para o Miles, que já sabia de tudo, e fala para o Max que os agentes tinham levado a sua mãe para o antigo laboratório de seu pai. Max vai até lá e descobre uma câmara, onde Steel está preso, e reativando mais uma memória do passado, descobrindo dessa vez toda a verdade. Que Steel era um rebelde da raça dos Ultralink e estava ajudando seu pai a derrotá-los. E que na verdade, Miles traiu Jean, tendo feito uma aliança com os Ultralinks para destruir o Steel e drenar toda a sua energia. Porém, Jean fala para o Steel que iria sobrecarregar a máquina, deixando-o vivo, só que desativado. E quando se ativasse novamente, procurasse o Max. E após isso, ele morre. E enquanto o Max via tudo isso, Miles aparece por trás, enchendo o garoto de porrada, dizendo que seu pai era um alienígena que fez o Steel se rebelar, e que agora precisa da energia do Max, obrigando a entrar na máquina para drená-la. O garoto obedece, porém em vez de dar energia para o Miles, ele dá para o Steel, que faz eles se fundirem mais uma vez, mas agora trabalhando juntos, para derrotar o Miles. E a luta começa. Max dá soco, chutes, porém Miles era mais forte, e o joga no chão e quase drena toda a sua energia. Porém, os agentes da Antech chegam para impedi-lo, que não funciona muito, pois a maioria deles morrem, e Max acaba se escondendo. Steel fala para o Max que é melhor eles fugirem. Só que Max tem mais uma lembrança do seu pai, que em vez de ser algo ruim, é uma boa lembrança, de seu pai e sua mãe com ele bebê no colo. Isso motiva o Max não fugir da luta, se encontrando com Miles para o segundo round, usando sua velocidade e força para enfraquecê-lo, mas isso não ajuda. E Miles tenta sugar sua energia de novo, só que dessa vez, Max estava preparado, e acaba dando energia até demais, fazendo Miles explodir. Max e Steel sobrevivem à explosão, e são encontrados pelo pessoal da Antech e a mãe do Max, ou minha mãe, do jeito que o Steel a chama. E ela explica tudo o que aconteceu depois que o pai do Max morreu, que ela não sabia o que fazer e decidiu sair da cidade com o Max, explicando por que eles se mudavam tanto e só voltaram por conta da ligação do Miles, mostrando que ele já estava de olho no garoto. E no final da conversa, ela dá uma pedrinha para o Max que era do seu pai, e ele pede para o Steel mostrar uma memória do passado. E a gente vê que essa pedrinha era um negócio que o pai do Max fez para ele, que mostra todo o universo, com os planetas, estrelas e constelações. Depois disso, Max vai para casa da Sofia e explica para ela que ele era tudo o que ela tinha dito, ou alguma coisa do tipo, e dá a Sofia um desenho dela feito por ele, e recebe um beijão em troca, e logo em seguida, eles marcam para sair. Após isso, Max e Steel batem um papo sobre os possíveis modo turbo que eles podem se transformar, e um deles é o modo turbo voo, com o filme terminando com Max e Steel voando nos céus. Você tá reclamando da armadura? Vai pra direita. Não, é pra esquerda. Não, vai pra direita. E é a sua outra direita? Não, tá bom. Quer saber? Vamos em frente, vai. Tá bom. Olha, eu vou dizer o óbvio pra vocês. A história desse filme é muito genérica e muito mal desenvolvida em certas partes. Eu não sei nem por onde eu começo. Bom, eles tentaram deixar a origem do Max mais séria, que eu vou admitir que não ficou ruim. Acho que eles conseguiram manter o equilíbrio de não deixar tão serião ou muito infantil. E me impressiona eles terem conseguido dar um resumão do passado do pai do Max nesse filme com duração de 1h32, em comparação à série que demorou quase 2 temporadas para revelar a história do Steel e do Jean. Mas eu não culpo o desenho por isso, já que eles tinham que vender boneco. E outra coisa que esse filme não é chato, pois tem um ritmo bem rápido. Uma hora você tá vendo o Max cuidando da mudança, e quando pisca você já tá vendo ele com o Steel e percebe que passou meia hora do filme. Mas é só isso mesmo que eu posso considerar de bom desse filme, porque além da história ser bem genérica, o universo do Max Steel Reboot é muito, mas muito mal explorado, como os próprios personagens. Os personagens desse filme são vazios, nem um pouco carismáticos e bem aprofundados, além de você não ter quase nenhum personagem famoso das animações. Ou seja, esse filme pode ter Antech, mas não tem o comandante Ferrous, não tem o Jefferson, a Cat, Citro e nem o Berto. Um dos grandes parceiros do Max não tá no filme. Nessa Antech só tem uns cientistas genéricos e uns agentes armados qualquer. Ah, também tem a mãe do Max, que aqui é completamente jogada. E eu sei que a mãe dele no desenho não tinha muitas aparições, mas pô, ela tinha uma importância na série, principalmente na vida do Max. E no filme, ela é completamente esquecível, e só serve para ter algumas interações com o Max, e lá no final para explicar todo o ocorrido do passado. Eu sei que é um filme de origem, mas dá para fazer algo melhor do que isso. Tipo, fazer ela desconfiar do Max no decorrer do filme, ainda mais que ela é da Antech.
teve o filho com um alienígena tendo um passado de guerra com os Ultralinks, ela tinha que pelo menos ficar de olho no Max ou algo assim. E ouçam agora o que eu vou dizer. No final do filme ela conta para o Max sobre o que ela fez depois do que aconteceu com seu pai, falando que saiu da cidade e tal. Porém, ela só voltou pois ela recebeu uma ligação do Miles. Pensem comigo, se você fosse a mãe do Max, que depois de perder seu marido alienígena por conta de outra raça alienígena inimiga, ter que fugir da cidade para proteger você e seu filho meio alien, e só 16 anos depois, receber uma ligação do amigo do teu esposo dizendo para voltar. Sendo esse mesmo amigo, a pessoa que você já deduzia, poderia ser um dos principais suspeitos pela morte de seu marido. Você iria voltar? Eu voltaria tranquilo, mas não! Se isso acontecesse comigo, eu não voltava nunca mais pra cidade. E se pá, cortava até contato. O que essa mulher teve na cabeça pra voltar pra lá? Nostalgia? Talvez. Bom, pelo menos ela serve pra alguma coisa. Diferente da namoradinha do Max, a Sophie, ou Sofia, que além de ser mais jogada, não serve pra quase nada nesse filme. Desde a série clássica, o Max tinha sempre uma personagem feminina para se relacionar, e nesse caso, ele tinha a Laura, que era a namorada do Josh, e é uma personagem legalzinha, que até dava pena, pois por conta de Josh ser o Max Steel, ele sempre tinha que deixar de ficar com ela para ter que salvar o mundo, e além de ter que esconder a identidade secreta, que fazia a Laura desconfiar ainda mais dele. E por outros motivos, eles acabam terminando. Eu só não sei se eles voltam, pois eu vi essa série até o episódio 5 da segunda temporada. Mas já que ela não aparece em nenhum dos filmes, eu vou presumir que não. E no reboot nós temos a Cindy, que é uma personagem legal também. Ela serve como par romântico e ajuda o Max Steel em certos momentos, e não sabendo que ele é o Max McGrath. O problema que eu tenho com ela é o mesmo que eu tenho com toda a série reboot. Tipo, tudo dessa série é feito de uma forma muito ok. Nada que não seja envolvendo o pai do Max e os Ultralinks é explorado como poderia ser. A identidade do Max não é tão levada a sério como no original, em que existe conflito nas escolas, desconfiança de seus amigos e tal. E eu acho que funcionaria até mais do que no original, pois o Max do reboot é um super-herói, conhecido por toda a cidade de Copper Canyon. Dava pra fazer um negócio interessante, mas eu acho que eu estou desviando do assunto principal. Então vamos voltar pra Sofia, que diferente dessas outras que eu falei, a Sophie não serve pra literalmente nada nesse filme, sendo só feita pra ser o par romântico do Max. E nem isso ela presta. Na maioria das cenas que eles se encontram, é literalmente assim. Oi. Oi. Como você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem também. E é exatamente assim que acontece no filme. Eles conversam sobre alguma coisa, do nada eles param por alguns segundos e voltam depois a falar. Além do casal aí não ter quase nenhuma química. Ou melhor, nenhuma química. Eu não sei o que a Sofia viu no Max. O cara todo estranho, fugindo do encontro que eles estavam tendo e não explicando nada pra ela. Daí quando eles vão pra Enitec, ele foge de novo sem nenhum motivo. E à noite do nada ele aparece todo machucado na casa dela, pedindo o seu carro e o seu celular dizendo que vai explicar tudo depois. Se fosse eu, fechava a porta na cara dele. Porém, como ela é gada, ela dá a caminhonete e o celular. Garota, você é burra pra entregar o seu carro pra um moleque todo ferrado que você conheceu há poucos dias na escola? Pô, é isso que eu chamo de amor à primeira vista. Que não é possível uma coisa dessas. E se você acha que tá ruim pros personagens secundários, é porque você não viu os vilões. Que, meu amigo, que desperdício. Uma das melhores coisas da franquia Max Steel são os vilões icônicos que ele tem, como Dredd, Psycho, X-Troyer, Toxon e o grande Elementor. E aqui no filme podemos dizer que alguns estão nele, só que na pior forma possível. E outras coisas que não fazem o menor sentido. Começando com a Enitec sendo um dos vilões. Sim, a Enitec, um dos grandes aliados do Max tanto no original e principalmente no reboot, que é comandada pelo seu tio. E eu não acho a ideia da Enitec ser vilão algo ruim, mas pô, podiam fazer isso em filmes futuros, como Max se rebelando com ideias diferentes da organização ou algo assim. Aqui nesse filme a Enitec é tratada de uma forma tão genérica que, sei lá, você não tem os personagens conhecidos da franquia. É só um bando de agentes procurando o Max e o Steel, que são só detidos quando a mãe do Max relembra a eles que ela é uma das chefonas da empresa, e os manda pra impedir o Miles, que não funciona, pois todos eles morrem. E outra coisa sobre a organização é que todos os lugares ou bases da Enitec são horríveis, e não se parecem nem um pouco com a Enitec do reboot ou do clássico, que são mais tecnológicas. Aqui no filme ela só parece uma casa moderna. E o chefão da empresa, que é o Miles Dredd, quis dizer Miles Edward. Eu não sei porque eles gostam de mudar o nome dos personagens.
Na série original, o Dredd, ou Johnny Dredd, é o chefão do grupo terrorista Dredd. Meio óbvio, não é? E é ele que manda o Psycho fazer suas tramóias malignas, enquanto ele fica sentadinho na cadeira esperando resultados. Mas também, ele age sozinho se for preciso. Seu visual é bem ok, não tem nada de chamativo ou algo do tipo. É só uma roupinha casual com os óculos escuros. E toda vez que o Dredd aparecia, sempre me lembrava do Wesker do Resident Evil, por conta do visual e do jeito de falar. Mas no reboot nós temos o Miles Dredd, que é completamente diferente da sua versão original. Não só no nome, mas também no visual. Aqui ele é um dos cofundadores da Antec. Só que ele decide roubar a energia turbo para si próprio, que acaba deixando ele todo ferrado, precisando dessa energia para sobreviver. E bom, em comparação ao clássico, ele é um vilão bem ok também. Ele é só um vilão que quer todo o poder só pra ele, e que descobrimos depois que ele trabalha pro verdadeiro vilão da série. E tendo uma voz muito imponente, palmas pro dublador. E com um visual não feio, porém bastante genérico, tanto na primeira versão, quanto na segunda, quando ele fica mais poderoso. Mas no filme ele chega a ser pior em praticamente tudo. É um vilão que não traz presença, super esquecível pra trama, você só descobre que ele é o vilão no final do filme. E não porque é um grande plot twist. Não, pois estava muito na cara que ele era o vilão desde o começo. E o visual dele é horroroso. É a coisa mais feia e mal feita que eu já vi. A versão do desenho fica muito, mas muito melhor perto desse aí, que ainda morre de uma forma broxante. Se vocês acham que o que eles fizeram com o Dredd, que nem tem o sobrenome Dredd, ruim, mas vocês não estão preparados com o que eles fizeram com o Elementor. Um dos maiores vilões da franquia, que apareceu no segundo filme do universo original, e ele ficou tão famoso, mas tão famoso, que apareceu em todas as continuações. Até o filme que não tinha nada a ver com ele, os roteiristas davam algum jeito para ele aparecer. E dá pra entender eles. O Elemento é um vilão muito foda. Não só no seu visual réptil monstruoso com várias formas iradas, ele era um vilão muito inteligente. Isso é por conta dele ser um clone do Biocon. Porém, quanto mais filmes ele aparecia, mais burro ele ficava. E só virava um monstro qualquer do dia. E no reboot, ele é bem diferente. Ou melhor dizendo, eles são bem diferentes. No original nós tínhamos só um Elemento, que mudava de várias formas. Menos no terceiro filme, que ele se separa, mas depois se junta de novo. Só que na série do reboot, podemos dizer que os elementos são personagens diferentes, pois eles são Ultra Links, tendo também personalidades diferentes, uns sendo mais burros e outros mais espertos. E como no original, nós temos o elemento fogo, água, terra, ar e metal. E os meus favoritos são o de ar e o de metal. Além dos visuais serem um dos melhores, eles são os mais espertos e ameaçadores. Porém, tudo que é bom pode ficar melhor, ou mais caro, se você quisesse comprar os bonecos. Pois na primeira temporada o elemento de ar se une aos outros elementos, que se tornam o Elementor. E na segunda temporada eles se fundem de novo, só que agora com o Elementor de metal, se tornando o Mega Elementor. E eu sei que eu elogiei bastante o visual do Elementor, mas não dá, cara. O visual dele é tão maneiro no reboot, eu gosto muito do clássico, mas esses são tão estilizados e diferenciados para cada um, que quando eles se fundem fica ainda mais brabo. E eu enrolei tanto falando das versões do Elementor, porque se eu falasse só do filme, teria pouquíssima coisa. Pois aqui, ele é a porcaria de um tornado. O Elementor é a porcaria de um tornado que fica perseguindo o Max no filme. E ele até mostra sua versão monstruosa, só que o filme é tão escuro que não dá pra ver quase nada. E a batalha dele contra o Max é ridícula. Ele apenas dá um socão no Max e o suga ele com o Steel pra dentro do tornado. Só que o Max e o Steel se fundem de novo, e do nada ele volta à forma de Ultralink e morre com o poderzinho básico que o Max solta. O Elementor, um dos vilões mais poderosos que o Max já enfrentou, morre da forma mais besta e mal feita possível. E ele não tem nenhuma fala, ele apenas dá uns rugidos aqui e ali. Sério, era melhor ter deixado o elemento para uma futura sequência, do que ter feito esse desrespeito com o personagem. Ok, o que falar de Max Steel? Ou pra variar, Max e Steel. Esses dois têm seus altos e baixos nesse filme. E eu vou ser sincero e dizer que na época, eu não gostava dessa versão do Max muito jovem do desenho. E olha que o Max original tinha uns 19 anos, e tinha uma voz e uma cara de um homem de 30. E talvez seja por isso que eu gostava mais dele. E por isso eu achava que ele já era um adulto. Só que quando eu parei pra assistir, eu acabei me surpreendendo. Porque o Max do reboot tá longe de ser um protagonista ruim. Ele é um personagem bem legal, com uma personalidade jovial parecida com a do Homem-Aranha. Só que sem a parte de ser pobre e ter o tio morto. Só o pai mesmo. E o Steel é um bom personagem também.
A ideia do Max ter um parceiro robô que ajuda ele nos confrontos não é algo ruim, já que nos filmes antigos nós tínhamos o Cytro. Só que aqui o Steel é muito mais importante, pois ele carrega o nome junto com o Max, e sendo meio que a chave para eles se transformarem no Max Steel. E o visual quando eles se transformam é magnífico, remetente a algo mais parecido com o traje de Tokusatsu. E tendo outras formas, com as minhas favoritas sendo o modo turbo força, aquático e camuflagem. Esse preto dando mais destaque no azul é muito lindo. Só que no filme, como eu disse, tem seus altos e baixos. A maioria é baixo, pra ser sincero. O Max aqui não tem nenhum carisma. É só um personagem sério, bocó e burro pra caramba. Quando ele começa a descobrir sua energia, em vez de falar com a sua mãe, ele decide pesquisar na internet. E ele pesquisa da forma mais específica e engraçada possível. Meus dedos emitem energia líquida. Meu Deus, parece um velho pesquisando na internet. Porém, temos o Steel, que vocês podem me criticar, mas eu gosto do estilo desse filme. Ele é um pouco diferente do desenho, pois lá o Steel é bem mais animado, parecendo até uma criança. E aqui ele é um pouco mais sério e neutro na forma de falar, mas tendo um toque de leveza em certos momentos do filme. Sua dinâmica com o Max é bem qualquer coisa, desde tentando descobrir coisas do passado do Steel e do pai do Max, que aqui só mostraram o básico sobre o passado dos dois. E eu não achei ruim, só acho que não deveriam ter revelado que o pai do Max era um alienígena. Poderiam ter deixado para um filme futuro, que eu duvido muito que isso ia acontecer. Mas voltando à dinâmica, numa parte do filme após derrotar o Elementor, Max e Steel acabam brigando, pois Steel é da mesma raça dos Ultralinks. Que tipo, dá pra entender a visão do Max achar que Steel, por ser um Ultralink, pode ter matado seu pai, mas o Max foi super arrogante e ignorante, se afastando do Steel e nem querer ouvir o lado dele. E veja bem, o Steel perdeu completamente a memória. Porém, uma das coisas que ele relembra no decorrer do filme é que Ultralinks são do mal e tentou ajudar o pai do Max a derrotá-los. Ou seja, o Steel pode até ser o Ultralink, mas do mal ele não é. E seu visual é parecido com o do desenho, só que reimaginado para ser mais realista. E eu gostei dele assim, é bem fofinho. Diferente da sua transformação com o Max, que é tenebrosa. Agora me diz, era tão difícil fazer algo realista e semelhante ao original? E ele não tem quase nenhuma forma dos seus modos turbo. Ele só fica no seu traje base, e quando liga algum modo como velocidade, não muda nada. É só a mesma armadura, só que com ele correndo mais rápido. Ou camuflagem, que no desenho mudava a coloração do traje, aqui só deixa o invisível. O único que eu posso dizer que se diferencia é o modo turbo voo, que aparece no final e faz umas modificações dando asas para ele voar. Bom, chegou a hora de dar meu veredito. Max Steel, o filme de 2016, é uma tristeza para mim, pois esse filme tinha muito potencial. Porém, com um orçamento de 5 a 10 milhões de dólares, não dava para fazer todas as maluquices que a franquia tem. A história do filme é bem basicona, sendo uma origem mais séria do herói com um ritmo bem rápido. E isso é bom, só que todos os ocorridos que acontecem no decorrer da história é fraco e genérico. Os personagens não têm carisma nenhum. O Max é bem qualquer coisa, o Steel é bem legal e engraçadinho, a mãe do Max só serve para explicar coisas da história, e aquele romance do Max com a Sophie é ruim e não tem química. Os vilões são uma vergonha. O Elemento é apenas um tornado que é derrotado daquele jeito desrespeitoso. O Miles é uma porcaria de vilão final, e a Annie-Tex ser vilã também nem se fala. Os efeitos especiais e as cenas de ação são uma bosta, e os visuais dos personagens piores ainda. Menos o Steel, é claro. Esse filme me lembra muito o filme dos Power Rangers de 2017, que aliás já fiz um vídeo no canal sobre ele. Por conta de ter uma história de origem mais séria, ter um drama adolescente, os visuais sendo mais alienígena, e com eles realmente se transformando nos heróis que a gente conhece, no final. A diferença é que Power Rangers conseguiu fazer isso do jeito certo, com personagens bem desenvolvidos, construindo um bom relacionamento da equipe, que faz você se importar com eles, e com a maioria dos trajes dos principais sendo alienígenas, porém bons, lembrando design do clássico como o capacete, e óbvio, com efeitos e cenas de ação melhores que a porcaria do Max Steel. E bem, a nota que eu dou pra ele de 0 a 10 é 5. Se ele fosse um filme de super-herói genérico, mas já que esse filme é do Max Steel, a nota pra ele é 2. Um filme que tinha um grande potencial para fazer o Max triunfar de vez, porém com todos os problemas que ele tem, faz ele ser um filme bem ruim, que fracassou nas bilheterias e matou a franquia de vez. E bom, essa foi mais uma crítica. Se você tiver uma opinião diferente da minha, escreve aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e tchau! Oi. Oi. Ele chamou você também?
Sim, mas não falou o quê? Gerivaldo, o médico já chegou? Sim, bot. Não ouviu o som da porta? Desculpe, garoto, tô focado em deixar um negócio aqui. Então, peraí. Caramba, cadê? Ah, achei. Bom, pessoal, como é que vocês estão? Me parece um pouco com medo, não é? Mas fiquem tranquilos, não vou demitir ninguém. Na verdade, eu chamei vocês aqui para dar 2 boas notícias. Legal. Mas quais são? Bem, a primeira é que o último vídeo sobre o filme dos Power Rangers foi um sucesso, chegando a mais de 1000 visualizações. E isso fez com que o canal chegasse à marca de 200 inscritos. Nossa, isso é ótimo. Parabéns, Sr. Bot. Sabia Você que ia merece depois de conseguir. tantos anos lutando. Ah, que isso, pessoal. Se continuarem assim, eu vou acabar chorando. Mas falando serinho agora, isso tudo foi graças a vocês. Pois se não fosse os dois, eu não estaria aqui. Ah, e a segunda boa notícia é pra vocês. Que por terem me ajudado a alcançar esse grande marco, irão ganhar uma grande recompensa. Só deixa eu pegá-la aqui. Ai, por favor que seja um aumento, por favor que seja um aumento, por favor que seja um aumento. Pronto, achei. Aqui ó, um bombom pra cada. Por tudo que fizeram por mim. Tão meio derretido, mas deve estar gostoso do mesmo jeito. Opa, comentário novo do YouTube. Ai, nossa, que bosta. Ah, fica assim não, Matt. Pelo menos nós ganhamos um doce. É, se fosse pelo menos um doce bom também. Ah, é. Esqueci de falar que vou liberar vocês mais cedo. Pois eu tenho que terminar alguns assuntos não resolvidos. Então desapareça da minha frente. Tá bom. Ótimo. Eles foram embora. Tá na hora de acabar o que eu comecei. Finalmente eu estou livre. Agora, ninguém vai me impedir. Calminha aí, Elementor. Você não vai a lugar nenhum. Max Steel. Nos encontramos de novo. Só que dessa vez, eu vou te destruir. Uau, então esse é o assunto não resolvido, né? Ai, às vezes não sei se a gente trabalha para um robô mega inteligente ou uma criança mimada. Ei, tem alguém aí? Droga, Gerivaldo, corre, corre! Não se preocupe, pois tudo vai valer a pena. Quando destruirmos Botcrap, nada ficará no nosso caminho. Daí nós começaremos o nosso império e todos irão nos obedecer. Shut up! Hã? O quê? Destroyer of Metal Man. You unsuspecting little Stupid! impossible! Primeiramente, tudo requer paciência. E segundo, não é uma arma. Foi por isso que eu te chamei aqui. SM, eu te apresento Nilson Neves, minha nova invenção. Olá, senhores MBR. Meu nome é Nilson Neves. Sou um agente que vai te ajudar a como derrotar os seus inimigos. What? SM, você não sabe o que as inteligências artificiais são capazes? Com esse robozinho a nosso favor, ele poderá gerar infinitos planos e infinitas formas de acabar com o Botcrap. Até criar diversas criaturas generativas. Eu adoraria, porém essa parte ainda não tá pronta. Espera aí, você não quer nem mesmo pedir ao Nilson o plano ou algo do tipo? Sim, senhores MBR. O que deseja? Destroyer of Metal Man. Com prazer. Oh, a hit! A hit! How delightful! Even you won't last long against this one. Checkmate! Metal cowards! Vai acabar tomando susto. Olha o caminhar do elemento. É o passo bem lento. Vai fechando